Algumas pessoas acreditam que existem espíritos apegados à Terra e que vagam a esmo, inconscientes de que estão mortos, em busca de conforto junto aos vivos. Estas são as histórias reais de pessoas inocentes e fatos inimagináveis. Primeiro caso: cantando no banheiro. Olá a todos, meu nome é Cássio e eu tenho 39 anos de idade. Já trabalhei em várias regiões do Brasil e em alguns locais, os quais algumas pessoas dizem ser assombrados, estranhos e até meio sombrios. Entretanto, nunca vi nada de anormal em quaisquer desses lugares por onde passei, com exceção de o meu emprego atual. Eu estou trabalhando no momento como segurança de um grande colégio municipal de uma cidade do interior do estado de São Paulo. Apesar dessa área de trabalho ser um pouco perigosa, no meu caso, o serviço é bem tranquilo, até porque o colégio só funciona na parte da manhã e da tarde. Quando chega a noite, todos vão embora, eu fecho o colégio e logo depois me vou também. Bom, então vamos ao fato. Já faz algum tempo que algo de muito estranho e inexplicável vem acontecendo. Vira e mexe, eu escuto alguém cantando, de forma bem afinada, uma música muito antiga em um dos banheiros da escola. Antes desses episódios, eu nem conhecia essa composição. Isso, habitualmente, ocorre depois que anoitece, em geral, um pouco depois das 18 horas. O estranho é que nesse horário, praticamente todos os alunos e funcionários já foram embora. Alguns professores e demais empregados, que por acaso ainda estão se preparando para sair, usam um outro banheiro, que fica do lado oposto do edifício. E não é normal eles usarem as dependências que são próprias para os alunos. É uma cantiga bem gostosa de se cantar e ouvir. Sabe aquelas músicas que pegam fácil? Ela é assim, fica na cabeça da gente por horas e horas depois de a ouvirmos. Misteriosamente, sempre que eu chego na porta do banheiro para ver se ainda tem algum aluno lá dentro, ou outra pessoa qualquer no interior do mesmo, a música para. Eu entro, olho tudo, cada canto e nunca tem ninguém lá dentro do banheiro. Eu nunca me incomodei muito com isso. Normalmente deixo para lá e me concentro no meu serviço. Mas tudo ficou muito mais sinistro depois que eu estava cantarolando essa melodia na sala dos funcionários e um dos faxineiros que estava lá, fazendo a limpeza do lugar, me parou para perguntar onde eu tinha ouvido aquela música. Quando eu falei que tinha ouvido alguém cantando ela lá no banheiro perto da cantina, ele ficou espantado e branco como a neve. Ele falou que essa música era a preferida de um velho faxineiro que tinha trabalhado lá há muitos anos atrás. Ele estava sempre disposto e trabalhava com muito gosto, cantando constantemente essa canção. O curioso é que esse senhor, o antigo faxineiro do colégio, já tinha falecido há uns 10 anos. Será que ele ainda anda por lá? Estaria ele fazendo visitas para ver se está tudo em ordem? Porventura ele acha que ainda trabalha naquele local? Segundo caso: funcionários do além. Meu nome é Lucas, e antes de começar a contar esse caso, eu gostaria muito de salientar que tanto os meus colegas de trabalho como eu não somos usuários de drogas lícitas ou ilícitas, nem somos alcoólatras, mentalmente doentes ou temos quaisquer problemas do tipo histérico ou esquizofrênico. Não que eu esteja julgando alguém, só menciono isso para que saibam que todos nós aqui no escritório somos pessoas racionais e estamos no perfeito funcionamento das nossas faculdades mentais. Dito isso, vamos ao fato. Por algum tempo, nós, funcionários da empresa,
temos observado que o nosso local de trabalho tem sido o palco de alguns fenômenos inexplicáveis e completamente inusitados. Por exemplo, eu posso dizer que nós temos uma funcionária fantasma. Sim, isso mesmo, uma colaboradora que apenas alguns de nós conseguem ver. Ela geralmente aparece depois das reuniões da diretoria. Essa aparição pode ser vista sentada em um escritório próximo ao meu. Ela parece ser uma pessoa viva e natural. É uma mulher de meia idade, de cor clara e cabelos curtos e escuros. A única coisa que se nota de diferente, a princípio, é a sua vestimenta. Ela está sempre vestida com uma roupa estilo anos 30. Ou seja, um estilo que ninguém usa mais há quase um século. Normalmente, ela aparece somente depois das reuniões da diretoria, que é sempre às sextas-feiras. A primeira pessoa que percebeu a sua presença foi uma das diretoras mais antigas da empresa, que é a minha chefe, e por sinal, eu conheço há vários anos. Quando essa diretora a viu pela primeira vez, levou um baita susto, pois achava que ela era alguma funcionária recém-contratada, e num piscar de olhos, a mulher sumiu da frente dela. A diretora se virou para falar com alguém, e quando olhou de novo, ela simplesmente tinha evaporado. Ela ainda perguntou aos empregados se alguém tinha visto tal mulher, com aquela descrição, e ninguém havia notado uma pessoa daquele tipo ali. Posso garantir que a minha chefe é uma mulher muito séria, responsável, racional e honesta. É uma senhora que não gosta nem um pouco de brincadeiras desse tipo. Mas coisas estranhas que acontecem por aqui incluem a aparição de uma outra mulher, bem diferente da anterior, que pode ser vista no banheiro feminino às vezes. Ela aparece apenas para crianças que porventura estão aqui acompanhando seus pais. Essas crianças nos contaram que ela é bem jovem, loira, e aparece vestindo uma roupa antiga, tal como a fantasma anterior. Atualmente tem sido muito comum eu trabalhar até tarde. De vez em quando eu também sou o último a sair do escritório. Nesses dias já me aconteceu de ouvir o barulho de um cachorrinho latindo bem baixinho e choramingando. Procurei no prédio todo e não achei absolutamente nada que pudesse ter emitido aquele som. Além disso, todos nós aqui sabemos que é expressamente proibida a presença de animais na empresa. Ah, mas não é só isso que acontece comigo. Vira e mexe, ouço passos por aqui quando ninguém mais está presente. Luzes acendem e apagam sozinhas, portas se abrem e fecham constantemente. Objetos que estavam perdidos aparecem, e outros que deveriam estar sempre no mesmo lugar somem do nada. Inclusive, outros colegas já falaram que frequentemente sentem o cheiro de flores, quando não tem nenhuma flor, vela perfumada ou odorizante de ambiente por aqui. Existem algumas áreas mais frias pelo escritório, mesmo quando os condicionadores de ar estão desligados e as janelas bem fechadas. E como se não bastasse, repetidamente sentimos a presença de alguém junto a nós, quando não tem mais ninguém à nossa volta. Você sabe quando pode sentir que tem alguém ao seu lado e você praticamente escuta até a respiração da pessoa? Eu já me virei várias vezes para ver quem estava lá perto de mim, e nunca tinha ninguém. Entretanto, essas ocorrências paranormais que acontecem por aqui no escritório nunca foram ameaçadoras ou assustadoras. Nunca tocaram na gente ou fizeram qualquer mal. Nós simplesmente aprendemos a coexistir numa boa com os nossos colegas de trabalho não remunerados. Fico imaginando se o local onde hoje é o nosso escritório já foi, há décadas passadas, algum outro tipo de empresa onde alguns funcionários falecidos ainda acham que trabalham lá e continuam indo, dia após dia, bater o ponto, cumprindo uma obrigação interminável. Terceiro caso: vigilantes noturnos. Meu nome é Eliseu, e o caso que vou contar aconteceu na verdade com meu pai e os colegas de trabalho dele. Eu acredito totalmente no ocorrido, pois meu pai é uma pessoa muito séria, principalmente com esse tipo de assunto. Na época, meu pai trabalhava como vigilante em um prédio no centro da cidade em que nós morávamos.
o que consistia em algumas vezes, junto com mais 2 vigilantes armados, fazer rondas noturnas, pois era um prédio que lidava com altos valores e, portanto, necessitava de vigilância minuciosa e constante. Aquele edifício era muito sinistro, de acordo com meu pai. Várias coisas muito estranhas aconteciam naquele lugar. Por exemplo, eles, os vigilantes, sempre relatavam que de vez em quando o elevador era chamado para os andares mais altos do prédio, sem que houvesse mais ninguém trabalhando, e na maioria das vezes que isso acontecia, era de madrugada, por volta de 3 horas da manhã. Um dia, meu pai, ao fazer uma dessas rondas noturnas, estava passando por uma sala, a qual era muito comprida e escura, até mesmo com as luzes acesas. De repente, ele sentiu nitidamente alguns tapinhas em suas costas. E ele, ao virar, viu que não tinha absolutamente nada, nem ninguém atrás dele. Ele disse que ficou todo arrepiado. Falou que era como se uma mão tivesse dado alguns tapas em suas costas. Sabe quando alguém cumprimenta você com tapinhas nos ombros? Foi exatamente desse jeito. Outros vigilantes já haviam relatado que depois do expediente normal de serviço, ouviam barulhos de passos pelas escadas, quando as mesmas estavam na mais completa escuridão. Também era comum que, às vezes, um ou outro vigia relatasse que em suas rondas noturnas ouvia barulho de risadas e vozes, mas ao chegar perto de onde vinha o ruído, tudo ficava em silêncio. Sentia os pelos do corpo todo se arrepiando. Um dia, um deles chegou dizendo que havia levado uma leve mordida e, ao ver em sua mão, estava realmente com marcas parecidas com dentes. 2 deles falaram que um dia estavam conversando durante a noite e viram uma mulher saindo de um corredor e entrar no acesso às escadas, e começar a subir os degraus, mas nenhum dos 2 teve coragem para ir conferir. Apesar de preparados e armados, eles não estavam, na verdade, preparados para o sobrenatural. Ficavam morrendo de medo. Teve um dia que colocaram um vigilante novo para ajudar no serviço. Meu pai dizia que ele era cheio de marra e todo metido a corajoso, mas foi só até aquele dia. Ele estava verificando um dos últimos andares do prédio sozinho, quando, ao sair de uma sala e entrar em outra, um grampeador bem pesado veio voando e acertou a sua testa tão forte que os seus óculos pularam fora e foram parar debaixo de uma mesa com as lentes arranhadas e a armação quebrada. Após isso, ele ficou mais humilde, e sempre que queria fazer as rondas, pedia para ir com outros vigilantes. Meu pai já se aposentou e não trabalha mais, só que ele ainda mantém contato com colegas que trabalham lá no prédio. Segundo o que eles contaram, tudo continua da mesma forma até hoje. 4º caso: o fantasma do laboratório. O meu nome é Gilberto, e o que aconteceu comigo foi real, porém muito estranho e assustador. Já faz alguns anos que esse evento ocorreu, mas eu nunca vou me esquecer dele. Posso dizer que aquele episódio mudou completamente meu entendimento a respeito das coisas sobrenaturais. Eu trabalhava já há algum tempo em um laboratório de análises químicas e estava acostumado a ficar até mais tarde no serviço. Entretanto, eu nunca ficava realmente sozinho. Sempre tinha alguém mais trabalhando até tarde no mesmo dia que eu, mesmo que fosse em outro setor da empresa. Até que houve um dia em que eu precisei ficar até mais tarde e não tinha mais ninguém para trabalhar no mesmo horário que eu. Eu estava na empresa completamente sozinho, pela primeira vez, mas como eu era muito cético em relação a espíritos e fantasmas, eu não fiquei nem um pouco preocupado com isso. Essas coisas nem me passavam pela cabeça. Bom, voltando ao assunto. Naquela noite, eu era a única pessoa no complexo inteiro.
Estava tudo completamente vazio e silencioso. Eu tinha certeza de que não havia mais ninguém lá dentro. O relógio marcava 9:30 da noite. Eu tive que entrar em um dos laboratórios para pegar algumas amostras de produtos químicos perigosos e tive que vestir toda a proteção de costume: um macacão branco de plástico, touca, luvas, botas, óculos, tudo. O laboratório era completamente branco também. A única coisa que se destacava era uma enorme janela que tinha em uma das paredes. Ela dava para um corredor do lado de fora do laboratório. A gente, digo, meus colegas e eu, tínhamos o costume de, sempre que passávamos pelo corredor, acenar para quem estivesse dentro do laboratório. Nessa noite, eu estava totalmente concentrado no meu serviço, quando eu senti um arrepio e fiquei incomodado com alguma coisa. Sabe aquela sensação de que tem alguém perto de você, mas você olha e não vê ninguém? Foi nesse exato momento que eu olhei para a tal janela e vi alguém passando e acenando para mim. Essa janela possuía uma película protetora nos vidros, e o corredor para onde ela dava estava com as luzes apagadas. Então só deu para ver a sombra e o movimento de quem quer que estivesse passando ali. Gelei na hora. Eu tinha certeza absoluta de que eu era o único que estava no prédio. E sendo assim, quem poderia estar lá fora? Saí imediatamente do laboratório para ver quem era. Entrei devagar no corredor e acendi as luzes. Nessa parte do corredor só havia uma outra porta, que dava para uma última sala. A pessoa que eu vi estava indo na direção dessa sala, mas eu fui verificar e ela estava bem trancada. Mesmo assim, eu a abri e não tinha ninguém lá dentro. Na manhã seguinte, eu perguntei para um colega de trabalho se ele sabia de mais alguém que tivesse ficado trabalhando até mais tarde no laboratório. Comecei a ficar preocupado de verdade depois que meu colega simplesmente falou: "Ah, então você viu ele também." Eu perguntei, meio sem reação: "Como assim?" Ele me disse o seguinte: "Eu estou falando do homem que passa do lado de fora da janela, no corredor, mesmo quando não tem mais ninguém no prédio." Aquilo me deixou perplexo e sem saber o que pensar. Depois eu fiquei sabendo que essa história tinha começado há alguns anos atrás. Era sobre um homem que trabalhava naquele laboratório. Ele estava de serviço até tarde um dia, e nesse dia ele também estava sozinho. Ele foi pegar um material tóxico para análise que estava guardado em cima de uma estante. Só que quando ele tentou pegar a caixa no topo da estante, ele perdeu o equilíbrio e segurou na estante para não cair. Só que ele caiu assim mesmo, e a estante virou em cima dele. Como era uma estante pesada e de aço, prendeu ele no chão, e um monte de material químico acabou caindo em cima dele. E para piorar tudo, ele ainda estava sem proteção nenhuma. Como ele estava sozinho, ninguém pôde ajudá-lo, e o coitado acabou morrendo de intoxicação, preso embaixo da estante. Ele morreu lá mesmo, e o espírito dele ainda vaga pelo laboratório até os dias de hoje. Eu nunca vou me esquecer daquele vulto acenando para mim através da janela. Quinto caso: poltergeist no trabalho. Olá, o meu nome é Ana e o meu caso é verdadeiramente assustador. Você pode até não acreditar, achar que foi minha imaginação ou outra coisa, mas eu sei bem o que eu vi, e é exatamente o que pretendo contar aqui. Tudo aconteceu há uns 4 anos, quando eu trabalhava numa estamparia de tecidos junto com mais 8 meninas, em um subúrbio da Grande São Paulo. Na época, todas nós éramos bem jovens e tínhamos entre 15 e 18 anos de idade. Aquele foi o primeiro emprego da maioria das garotas. Essa estamparia funcionava em uma casa bem velha e mal cuidada, que tinha um galpão bem grande no fundo do terreno que ela ocupava. Era esse espaço do galpão que nós usávamos como área de trabalho. A casa funcionava mais como um depósito
escritório e refeitório. Quando eu comecei a trabalhar lá, tudo parecia normal e tranquilo. Logo, fiz amizade com todas as meninas e realmente nos dávamos super bem. Só após uns 3 meses que eu já estava trabalhando lá, é que algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro foi o portão, que nós deixávamos sempre bem trancado, com cadeado e tudo. Ele começou a fazer uns barulhos como se tivesse gente entrando ou saindo. Mas toda vez que alguém ia olhar quem era, não tinha ninguém lá. O barulho parava e o cadeado aparecia aberto. Nós tínhamos também um aparelho de som para ficar ouvindo música enquanto trabalhávamos. Esse aparelho começou a ligar e desligar sozinho. Às vezes, enquanto estava ligado, a gente ouvia a estação de rádio trocar sozinha. A princípio, achamos que era algum defeito elétrico normal. De vez em quando, também acontecia de a gente escutar um barulho muito alto, como se alguém estivesse dando pancadas com muita força nas caixas que usávamos para guardar os tecidos. Eram caixas bem grandes e pesadas, e a força era suficiente para derrubá-las, mas elas só estremeciam e continuavam no lugar. Um outro dia, aconteceu algo igualmente estranho. Haviam 3 lâmpadas daquelas fluorescentes bem compridas que ficavam encostadas na parede, caso uma queimasse e precisasse trocar. Repentinamente, a primeira lâmpada da fileira estourou, fazendo voar pedaços de vidro para todos os lados. Enquanto nós ainda estávamos todas assustadas, antes de questionarmos o que aconteceu, a segunda lâmpada estourou também. Com medo de que a terceira lâmpada explodisse da mesma forma, e sem saber o que estava acontecendo, uma das meninas pegou a lâmpada restante para tirar de lá, e a lâmpada estourou na mão dela. Ela ficou estarrecida e sem ação, totalmente petrificada com o que tinha acontecido. Um dos cacos de vidro até cortou a mão dela. Como todas nós já estávamos com muito medo, resolvemos contar o que estava acontecendo para nossa patroa. Obviamente, ela não acreditou em uma só palavra do que nós dissemos. Falou que era tudo psicológico e que éramos nós mesmas que estávamos criando aquilo com a nossa imaginação. Mas depois de algum tempo, ela teve que mudar de opinião. Em um certo dia, estávamos ela e eu na entrada do galpão. Ela estava me explicando como fazer as estampas em um novo tipo de tecido recém-chegado. Quando ela mergulhou o pincel no balde de tinta e o levantou suavemente em direção ao tecido, o balde explodiu, voando tinta para todas as direções possíveis. Foi tanta tinta que estragou o tecido novinho quase todo. É claro que ainda voou tinta no rosto, no cabelo e nas roupas dela. Até eu, que estava a uns 2 metros de distância, fiquei toda suja. Quando eu limpei o rosto e consegui abrir os olhos, eu ainda pude ver a patroa na mesma posição, totalmente pálida e segurando o pincel, como uma estátua. Depois de alguns instantes, ela perguntou, gaguejando, o que tinha sido aquilo. Eu, já acostumada com tudo, dei um sorriso e perguntei: agora a senhora acredita na gente? Depois desse dia, ela nunca mais duvidou de nós. Começou a acender incensos, fazer preces, queimar sálvia e outras ervas no local. Com isso, os eventos sobrenaturais até diminuíram, mas nunca pararam de vez. Até que, finalmente, ela alugou um outro lugar para a gente trabalhar. Depois disso, parece que o Ted, esse era o nome que nós usávamos para nos referir ao nosso inquilino do além, nunca mais apareceu entre a gente. Talvez ele ainda esteja assombrando o antigo galpão.